Olá pessoal, sejam bem-vindos à Editora Atualizar com o nosso curso de matemática. Dando continuidade às nossas aulas, nós vamos encerrar o assunto conjuntos, resolvendo mais alguns exercícios relativos a essa parte, né? Tem alguns probleminhas que são típicos de prova de concurso público. São problemas de concurso que trabalham com os chamados diagramas. E aí a gente vai aprender a resolver esse tipo de exercício. É muito importante que você tenha revisado a aula anterior, onde nós trabalhamos também com exercícios sobre conjuntos, para que você possa agora enxergar, visualizar a aplicação daquilo que a gente aprendeu lá. Tá bom? Vocês podem acompanhar o texto do exercício aí na sua telinha. Vamos lá. A primeira questão diz assim: um levantamento socioeconômico entre os habitantes de uma cidade revelou que exatamente 17% tem casa própria, 22% tem automóveis e 8% tem casa própria e automóvel. Ponto. Qual o percentual dos que não têm casa própria e nem automóvel? Então vejamos, o texto fala na existência de pessoas que têm casa própria e que também têm automóveis. E todos esses elementos dos dois conjuntos estão num contexto maior, que é uma pesquisa que foi feita com um grupo de pessoas. Então, como é que nós transportamos a linguagem do texto para a linguagem do conjunto? Vejamos. Primeira coisa que você vai fazer é representar a pesquisa. Então a gente vem aqui e faz assim, ó. Então, esse retângulo maior representa o total de pessoas pesquisadas. O total de pessoas pesquisadas. Muito bem. Para essas pessoas foram feitas duas perguntas. Então você vai colocar aqui dois conjuntos. Um primeiro conjunto simbolizando aqueles que responderam sobre casa própria, e um segundo conjunto sobre aqueles que responderam sobre automóveis. Perfeito? O texto fala assim, ó: casa própria segundo o texto, casa própria, nós temos 17%. Então você vem, casa própria, 17%. Automóveis são 22%. 22%. E agora uma informação muito importante, que ele fala assim: casa própria e automóveis. Segundo ele, 8% das pessoas responderam dizer ter os dois. Olha, casa própria e automóvel, 8% das pessoas. Bom, é claro que do total pesquisado, que nós vamos simbolizar por 100%, então, do total de pessoas pesquisadas, 100%. Nós vamos aprender agora a registrar essas informações no diagrama. E o ponto importante é esse E, esse conectivo que indica a região da intersecção. Quando você fala que uma pessoa tem casa própria e automóvel, é porque ela está situada na região central. Então eu começo registrando os valores justamente pela região central. Então isso significa que dos 100%,
que nós temos que contabilizar, 8% já estão registrados aqui. Ora, o conjunto vermelho indica pessoas que têm casa própria. Tudo que tiver dentro do conjunto vermelho são pessoas que têm casa própria. O texto informa que o total é de 17%. Ora, desses 17%, nós já contabilizamos 8%. Então, se eu pegar 17 e diminuir 8, vão sobrar 9. Onde que eu marco esses 9? No canto esquerdo, 9%. Veja como as coisas começam a fechar. Pessoas que têm casa e automóvel, 8%. Pessoas que têm apenas casa própria, 9%. E 9 com 8 totalizam 17%. Perfeito? Vamos fazer a mesma coisa em relação ao automóvel. Os automóveis são 22%. Como já registramos 8%, isso vai dar 14%. Dos 22, eu já registrei 8. 22 menos 8, 14. Então, são 14% das pessoas pesquisadas que têm apenas automóvel. Então, só automóvel, 14%. Ora, como a pesquisa foi considerada 100%, a diferença desse total para 100% são pessoas que não têm nem casa própria e nem automóvel. Vamos fazer a continha? 14 com mais 8, 22. 22 com 9, 31. Ora, se o total é 100% e já foram registrados 31%, 14 com 8, 22. Com mais 9, 31. Isso vai fechar em 69. Ora, quem são esses 69? São 69% de pessoas que não têm nem casa própria e nem automóvel. E é justamente essa a pergunta que o examinador está fazendo. Ele pergunta assim: qual o percentual dos que não têm casa própria nem automóvel? Observa a presença do nem. Nem casa própria, nem automóvel. Ou seja, é tudo que estiver fora desse contexto. Portanto, nossa primeira questão tem como resposta a alternativa letra B. Nem casa própria, nem automóvel é tudo aquilo que estiver fora desses dois conjuntos. Nem casa própria, nem automóvel é o que está fora. E o que está fora representam 69%. Perfeito? Olha, eu sempre digo assim para os meus alunos: a melhor maneira de você fazer um problema é a maneira que você sabe. Nós aqui apresentamos um caminho, apresentamos uma forma. Mas se você souber fazer de outra maneira, se você aprendeu de outra forma, tudo isso é válido. Perfeito, pessoal? Legal. Vamos fazer um segundo exercício? Vamos lá? A questão número 2 diz assim, ó. Em minha turma de escola, tenho colegas que falam, além do português, 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Tenho também colegas que só falam português. Assim, 4 colegas só falam português. 25 colegas, além do português, só falam inglês. 6 colegas, além do português, só falam espanhol. E 10 colegas, além de português, falam inglês e espanhol. Diante desse quadro, quantos alunos há na minha turma?
46, 45, 44 ou 43. Perfeito? Então eu quero que você acompanhe o enunciado do exercício que está na sua telinha e fique atento a determinadas palavras, a forma que ele está colocando cada informação. Vamos dar uma recapitulada no texto? Vamos fazer uma releitura do texto e já começando a registrar, a marcar palavrinhas importantes. Então ele diz assim: em minha turma da escola, tenho colegas que falam, além do português, 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Então, pessoal, como é que eu posso registrar isso em forma de diagrama? Então, vamos lá. Ele fala que na turma da escola dele tem colegas que, além de português, falam inglês e espanhol. Ora, isso traduzido num diagrama seria assim. Eu venho aqui, faço um retângulo representando aqueles alunos que falam português. Porque o texto deixou bem claro que, além de português, falam inglês e espanhol. Ou seja, todos falam português. Então eu estou representando aqui todos aqueles alunos que falam português. Em outras palavras, nós estamos representando a turma dele. Porque todos da turma falam português. Muito bem. Vamos fazer um círculo representando aqueles que falam inglês e um novo círculo representando aqueles que falam espanhol. E a partir desse momento, nós vamos começar a registrar as informações numéricas. Quais são? Primeira informação que ele deu é que 4 colegas só falam português. Ora, no diagrama, pessoas que falam só português estão localizados aqui, ó, fora do contexto desse conjunto. Então, pessoas que falam português são apenas 4. Segunda informação, 25 colegas, além do português, falam só inglês. Muito cuidado com isso. Você que está com o texto do exercício na mão, observa que ele diz assim, só falam inglês, 25 colegas. Ora, as pessoas que só falam inglês são essas pessoas aqui, ó. Além do português, elas só falam inglês. Perfeito? 6 colegas, além do português, só falam espanhol. Além do português, só falam espanhol. 6 pessoas. Perfeito? E 10 colegas, além do português, falam inglês e espanhol. Olha a presença do E novamente. O E é o conectivo da intersecção. É o conectivo da simultaneidade. Inglês e espanhol é o mesmo que dizer, falam a mesma língua. 10 pessoas. Vamos marcar aqui 10 pessoas. Então nós temos 4 pessoas falando só português, 25 pessoas falando, além do português, só inglês, 6 pessoas, além do português, espanhol, e 10 pessoas, além do português, inglês e espanhol. Com isso, nós completamos todo o diagrama. Todas as regiões do diagrama foram preenchidas. Como ele quer saber o total da turma,
Então basta nós fazermos essa soma. 25 com 10, com 6, com 4. 10 com 10 dá 20, com mais 25, 45. Então aí nós temos o total de alunos presentes nessa turma. São 45 alunos, todos evidentemente falando português, porém alguns falam só português, alguns falam, além de português, só inglês, só espanhol, e alguns são bilíngue. No caso, poliglota, né? Porque falam português, inglês e espanhol. Esse resultado nós vamos encontrar também na alternativa letra B. Perfeito? Então vejam que há muita similaridade em relação ao problema anterior. Não sei se vocês lembram, mas o problema anterior falava no pessoal entrevistado. Aqui nós trocamos o entrevistado por uma turma da escola. No problema anterior falava em casa própria e automóvel. Aqui nós estamos falando na língua inglesa e espanhola. Então há muitas semelhanças. A forma de passar a informação é que é importante você ficar muito atento. Perfeito? Mas não paramos aí não. Vamos para mais um exercício. Vamos dar uma olhadinha agora na questão de número 3, que você já pode ir acompanhando na sua telinha. Então a questão número 3 diz assim: do total de agentes que trabalham em um certo setor da Assembleia Legislativa de São Paulo, sabe-se que, se fossem excluídos, então essa palavrinha é muito importante, se fossem excluídos, aí ele vem com as seguintes informações. Primeira informação: do sexo feminino restariam 15 agentes. Segunda informação: do sexo masculino restariam 12 agentes. Terceira informação: se fossem excluídos os que usam óculos, restariam 16 agentes. Que são do sexo feminino. Ou usam óculos, vírgula, restariam 9 agentes. Então ele pergunta: com base nessas informações, o número de agentes desse setor que são do sexo masculino e não usam óculos é. Então vejam bem, a leitura do texto
faz com que a gente perceba a existência de vários conjuntos. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, ele fala que são funcionários da Assembleia. Então você faz um imenso conjunto, onde esse conjunto representam o total de funcionários da Assembleia. Perfeito? Muito bem. Nesse caso, o examinador optou em dar a informação da seguinte maneira: se desse total fossem excluídos, então fica ligado nesse termo, fossem excluídos pessoas do sexo feminino, pessoas do sexo masculino e pessoas que usam óculos. Então eu observo a existência nítida de dois conjuntos, homens e mulheres. E dentro desses conjuntos, a gente observa a história de que tem homens com óculos e homens sem óculos. Mulher com óculos e mulher sem óculos. Perfeito? Então veja bem, do quadro de funcionários eu tenho homens e mulheres. Então eu posso perfeitamente dizer assim: vamos fazer um conjunto simbolizando homens, vou fazer um pouquinho maior aqui, homens e um segundo conjunto simbolizando mulheres. E aqui um detalhe, né? Observe que o conjunto vermelho, que é o conjunto dos homens, ele não se entrelaça com o conjunto das mulheres, que é o contorno preto. Porque nesse caso não haveria intersecção. Não tem como um funcionário ser, do ponto de vista matemático, homem e mulher. Portanto, eu faço dois conjuntos disjuntos, conjuntos que estão separados, sem haver intersecção com eles. Perfeito? Legal. Dentro desse contexto, eu observo o seguinte: o texto fala em pessoas que usam óculos. Ora, no sentido mais amplo, usar óculos pode ser tanto homem quanto mulher. Portanto, eu vou fazer aqui pessoas que usam óculos e separado aqui, ó, pessoas que não usam óculos. Da mesma forma, mulheres que usam óculos e mulheres que não usam óculos. Então, com isso, eu consigo identificar exatamente toda a situação proposta pelo problema. Há um corpo de funcionários na Assembleia, esse corpo de funcionários é separado em homens e mulheres. Do grupo de homens, existem aqueles que usam óculos e aqueles que não usam. E o mesmo acontece com as mulheres. Muito bem. Então agora eu vou começar a registrar as informações dadas pelo exercício. Vamos lá? Ele diz assim: do total de funcionários da Assembleia, se fossem excluídos a do sexo feminino, restariam 15 agentes. Ora, senhores, se de um corpo de funcionários eu excluo as mulheres do sexo feminino, vai sobrar do sexo masculino. Ou seja, vão sobrar os homens. Portanto, se fossem excluídos as mulheres, restariam 15 agentes. Esses 15 agentes representam os homens.
Portanto, o nosso conjunto de homens totalizam 15 pessoas. Perfeito? Então, essa informação nós já interpretamos. Segunda informação: se fossem excluídos o do sexo masculino, restariam 15 agentes. Ora, se do total eu excluo pessoas do sexo masculino, digamos homens, vão sobrar as mulheres. Isso quer dizer, então, que o conjunto das mulheres, 12 agentes. Então, mulheres, 12. Perfeito? Muito bem. Terceira informação. Se nós excluíssemos os que usam óculos, restariam 16 agentes. Então aqui vai uma pausa para nós podermos dar continuidade ao problema. Como eu não sei quantos elementos tem cada um, vamos supor que eu faça assim, ó. X, Y, Z e W. Como o texto fala, excluindo os que usam óculos, vai sobrar os que não usam óculos. E de acordo com a nossa representação, pessoas que não usam óculos vão totalizar 16 agentes. Se você exclui os que usam, sobram os que não usam. Portanto, Y mais W igual a 16. Perfeito? Se nós excluirmos pessoas do sexo feminino, ou seja, as mulheres, ou que usam óculos, olha a presença do ou aqui, ó. O conectivo ou, ele dá a ideia da união. O texto diz assim: excluam as mulheres ou pessoas que usam óculos. Então, se nós tirarmos as mulheres ou pessoas que usam óculos, estou tirando as mulheres ou pessoas que usam óculos, restariam 9 agentes. Então percebam que restariam 9 agentes se refere ao nosso valor Y. Se do total eu tirar as mulheres ou pessoas que usam óculos, restariam 9 agentes. Então ele já nos deu o valor do Y. Então ele está dizendo que o valor de Y corresponde a 9. Ora, se Y corresponde a 9, 9 para 16, faltam 7. Em outras palavras, Y vale 9 e W vale 7. Como o total do sexo masculino, os homens, são 15, 15 para 9, faltam 6. Como o total de sexo feminino são 12, 12 para 7, faltam 5. 6 com 9, 15. 5 com 7, 12. O problema pergunta quantas pessoas, com base nessas informações, quantas pessoas são do sexo masculino e não usam óculos. Sexo masculino e não usam óculos
sexo masculino e não usam óculos, nós temos 9 pessoas. Sexo masculino e não usam óculos, 9 pessoas. Então percebam que ao dar essa última informação, ele já respondeu a pergunta, né? Pessoas que são do sexo masculino e não usam óculos. É o Y. E o valor do Y já estava determinado aqui. Mas como a nossa intenção é de aprender o exercício como um todo, nós demos continuidade. Registrei o valor do Y, substituí nessa equação, achamos o W e assim completamos o exercício. Perfeito? Então, presta muita atenção no texto. As palavrinhas são importantes, né? Se fossem excluídos, ou seja, retira. Retirando o sexo feminino, sobra sexo masculino. Retirando o sexo masculino, sobra feminino. Retirando os que usam óculos, sobra o que não usa. Então fica muito ligado nisso, né? Importante também, o E é intersecção, o OU representa a união. Então aqui nós trabalhamos com o conectivo OU. Perfeito? Legal, né? Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá? Questão de número 4. A questão número 4 traz uma novidade para nós, né? Acompanhe o texto que você vai logo perceber essa novidade. Uma escola de música oferece apenas os cursos de teclado, violão e canto. E tem um total de 345 alunos. Sabe-se que nenhum aluno estuda apenas canto. Nenhum aluno estuda teclado e violão. 225 alunos estudam teclado. 90 estudam teclado e canto. E 50 alunos estudam apenas violão. Quantos alunos estudam canto e violão? Então, a novidade que falei nesse exercício é a presença de 3 conjuntos: teclado, canto e violão. Então, como é que nós vamos proceder nesse caso? Ora, se quando eu trabalho com 2 conjuntos, eu faço 2 bolinhas, nesse caso nós iremos representar assim. Aqui estão os alunos que estudam na escola de música. E segundo o texto, são 345 alunos. Então você já sabe que ao terminar o problema, nós vamos ter que contabilizar dentro desse retângulo 345 alunos. Bom, nós temos 2 conjuntos representando teclado, violão, instrumentos. E um terceiro conjunto representando o canto. Então, T, teclado, V, violão, C, canto. E agora a gente vai trazer para o diagrama as informações dadas pelo exercício. Então vamos lá. Vamos ler novamente para poder marcar essas informações. Primeira informação: nenhum aluno estuda apenas canto. Ora, pessoas que estudam exclusivamente canto seriam essas daqui. Como ele fala em nenhum, eu marco o valor 0 naquela região. Nenhum aluno estuda teclado e violão. Fica ligado no E.
teclado e violão. O E indica intersecção. Então o exercício está dizendo que na região de intersecção de teclado e violão eu tenho 0 elementos. 0 elementos. Teclado e violão é a região preta com a região azul. Nessa região nós não temos intersecção de elementos. Então, 0 para os dois. Terceira informação. 225 alunos estudam teclado. Então, aqui dentro, ao finalizar o exercício, nós vamos contabilizar 225 alunos estudam teclado. 90 alunos estudam teclado e canto. Teclado e canto. Total de 90 alunos. Então, novamente vem o E. Então, na intersecção do teclado com o canto, eu vou ter 90 pessoas. Ora, teclado é a região preta, canto é a região vermelha. Segundo o texto, nessa região aqui, ó, eu tenho que contabilizar 90 pessoas. Como aqui eu tenho certeza que são 0 pessoas, eu coloco 90 nessa região. Então, na intersecção do teclado com o canto, eu tenho 90 pessoas. 90 pessoas. Fechou? Bom, daí você já poderia fazer uma continha. Como o total de teclados são 225, só está faltando eu completar essa região. Ora, se o total é de 225 e nós vamos descontar 90, se aqui fosse 100, 125, então estão sobrando 135. Onde eu posiciono essas 135 pessoas? São alunos que estudam exclusivamente teclado. Perfeito? Muito bem. E tem mais uma nova informação, que diz assim: 50 alunos estudam apenas violão. Ora, estudar apenas violão é estar nessa região aqui, ó. Então, segundo o texto, são 50 alunos. 50 alunos estudam apenas violão. Legal? A pergunta que ele nos faz é: quantos alunos estudam canto e violão? Ora, canto e violão é a pergunta do exercício. E novamente vem a história do E. Então ele quer saber quantos alunos eu tenho nessa região de intersecção do canto com o violão. Ora, violão é o azul, canto é o vermelho, ele quer saber quantos alunos tem nessa região. A única região que está faltando nós determinarmos é essa daqui, ó. E ao encontrar esse valor, nós estaremos respondendo a pergunta. Bom, como posso fazer para calcular o valor de x? É só pensar o seguinte: a soma de todos esses números tem que totalizar 345. Ora, nós já temos 225 alunos, que é o contorno preto. Eu tenho 50 alunos, mais o valor x,
Isso tem que totalizar 345. Olha lá, 135 com 90 são 225. Com mais 50, com mais x, totalizam 345. Ora, essa soma aqui, ó, são 275. Portanto, o valor de x será 345 menos 275. Perfeito? Conclusão: 70 pessoas, 70 alunos, como queiram, estão localizados na intersecção de violão e canto. Resposta: 70. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra A. 70 alunos estudam canto e violão. Viu como é importante a interpretação do texto, né? A história do e, a história do ou. Então tem que ficar muito atento a esses detalhezinhos aí. Perfeito? Vamos para um quinto e último exercício para nós encerrarmos essa série de problemas que envolvem conjuntos. Então vamos dar uma olhadinha no texto da questão número 5, que você já encontra no alto aí da sua telinha. Então vamos lá. Os senhores A, B e C concorriam à liderança em um certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em 2 candidatos, de sua preferência. Então nós temos 3 candidatos, A, B e C. Você é um eleitor e você vai votar. O texto informa que você votou em apenas 2 candidatos. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Em consequência, letra A, venceu A com 120, B venceu A com 140 votos, A e B empataram em primeiro lugar, venceu B com 140 ou venceu B com 180 votos. Perfeito? Muito bem. Então, levando para o nosso diagrama, eu imagino o seguinte: houve uma eleição, foram contabilizados votos para 3 candidatos. Candidato A, candidato B e candidato C. Então, novamente, nós estamos diante de um exercício onde eu posso aplicar a teoria dos conjuntos para a resolução. E como está falando em 3 candidatos, eu coloquei A, B e C. Da mesma forma que no problema anterior, nós colocamos teclado, violão e canto. Perfeito? Muito bem. Agora vem uma interpretação importantíssima do problema. O eleitor, quando vai à urna de votação, ele é obrigado a votar em 2 candidatos. Veja o texto. Ele fala assim: para escolher o líder, cada eleitor votou em apenas 2 candidatos de sua preferência. Olha a interpretação de texto.
Se eu sou obrigado a votar em apenas 2 candidatos, isso elimina a possibilidade de eu votar apenas no A, apenas em B, apenas em C. Como também elimina a possibilidade de eu votar nos 3. Ou até mesmo a possibilidade de não votar em nenhum. Então, todas essas regiões serão completadas com valor 0. Se eu sou obrigado a votar em apenas 2, está excluída a possibilidade de eu votar em apenas 1, de eu votar nos 3 ou de não votar em nenhum deles. Perfeito? Legal. Agora eu começo a contabilizar os votos. O texto fala que nos candidatos A e B foram 100 votos. Para os candidatos B e C, 80 votos. E para os candidatos A e C, 20 votos. Então, olha só que legal, olha que interessante. Novamente aparecendo o conectivo E, que dá a ideia da simultaneidade. Então, 80 pessoas votaram no B e C. Vamos registrar isso no desenho? A e B, 100 votos. Região de intersecção dos dois. É o preto com vermelho. Eu tenho que contabilizar ali 100 votos. Como aqui é 0, então só é possível aqui ser 100. Perfeito? B e C, 80 votos. B é o conjunto vermelho, C é o conjunto azul. Na intersecção de ambos, 80. A e C, intersecção de ambos, 20. Então, com isso, nós percebemos o seguinte, que o conjunto A é formado por valores 100 mais 20. Que o conjunto B, que é o conjunto vermelho, é formado por valores 100 mais 80. E que o conjunto C é formado pelos valores 20 com 80. Tranquilo, né? Isso quer dizer, então, que o candidato mais votado foi o candidato B, com 180 votos. Percebemos? Pessoal, a matemática não é uma coisa engessada. Nós aqui estamos passando uma ideia de como resolver um exercício. Repito, se você souber de outra forma, melhor. Se você souber fazer de outra maneira, fica tranquilo, faz do seu jeito, porque a forma mais fácil é aquela que nós sabemos. A nossa intenção aqui é lhe passar de uma maneira que você possa, eventualmente, aprender de uma outra forma. Mas sabendo fazer, segue em frente, toca o barco para frente e está tudo certo. Perfeito? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.